Um surto que coloca em risco a vida de milhares de pessoas. Só no Brasil, já são quase 800 casos confirmados. As filas e o desespero das famílias que buscam pela vacina e não a encontram. Aqui, por enquanto, acabou. Estamos esperando o abastecimento chegar. E as mortes causadas pela temível febre amarela. Uma ameaça que se aproxima dos grandes centros urbanos e espalha o medo pelas maiores cidades do Brasil. Em pouco mais de um ano, a febre amarela já matou mais de 260 pessoas em todo o país. A maior parte dos casos aconteceu na região sudeste, em Minas Gerais e em São Paulo. O que assusta agora é a rapidez com que cada vez mais pessoas estão sendo infectadas pelo vírus. E a grande preocupação é que a transmissão não ocorra somente nas áreas verdes, consideradas de risco, mas em qualquer lugar dentro das grandes cidades. O aumento do número de vítimas provocou uma corrida aos postos de saúde. Tem que correr e se prevenir para não acontecer o pior, né? Em Mairiporã, a cidade paulista com mais casos suspeitos de febre amarela, a campanha de vacinação foi intensificada. O pessoal está falando bastante, né, que é para se prevenir, tomar cuidado, ficar o alerta mesmo, porque as pessoas morrem mesmo, gente, é de se preocupar mesmo. A cidade fica na região da Serra da Cantareira, a maior floresta urbana nativa do mundo. Até pouco tempo atrás, este era um bosque bem barulhento. Em determinados horários, principalmente no começo da manhã e final da tarde, se ouvia muito barulho vindo das árvores. Eram os bugios, que estão entre os maiores macacos da fauna brasileira. A população aqui era de 86 bugios, mas hoje a situação é bem diferente. Olha, silêncio absoluto, já não se ouve mais o grito dos bugios. Nos 3 últimos meses, 67 bugios foram encontrados mortos no Horto Florestal de São Paulo. Os pesquisadores acreditavam que toda a população de bugios do horto teria sido exterminada pelo vírus da febre amarela. Durante nossa caminhada pelo horto, notamos algum movimento na copa das árvores. Para surpresa e alegria dos pesquisadores, avistamos um casal de bugios se alimentando. Em silêncio, eles se movimentam devagar, como se não quisessem chamar atenção. Podem ser os únicos sobreviventes do grupo. Dá uma esperança. Pode acontecer de eles ficarem resistentes ao vírus, né? Isso aconteceu no Rio Grande do Sul com 15% da população no surto de 2009. Então, é uma grande esperança, sim, com certeza. Mais de 1.000 pessoas por dia têm procurado postos de saúde e hospitais em busca de vacinação. Vanessa veio com toda a família. Onde você vai tem mato, então precisa se vacinar, tem que cuidar para que a coisa não vire uma epidemia mesmo, né? De acordo com a Prefeitura de Mairiporã, são 42 os casos suspeitos de febre amarela até agora na cidade. Na última sexta-feira, a doença foi confirmada em 3 pacientes. 1 sobreviveu e 2 morreram. A febre amarela atinge macacos e humanos. É transmitida por mosquitos que só vivem nas matas, o Ameagogus e os sabetes. Existem 2 tipos de febre amarela, a urbana e a silvestre. A silvestre acontece quando o mosquito pica uma pessoa que saiu da cidade e foi para a mata. Sem a vacina, ela é contaminada pelo vírus que circula na área de floresta. Na versão urbana da doença, a pessoa é contaminada na cidade, sem necessariamente ter entrado em contato com um mosquito da floresta.
No programa Fala Que Eu Te Escuto de hoje, vamos falar dessa doença que tem assustado muita gente. E queremos saber sua opinião. Essa ameaça à saúde é uma fatalidade ou irresponsabilidade das autoridades brasileiras? Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Como você assistiu aí, as notícias só alarmando. E daqui a pouco nós temos outras matérias que vão estar atualizando os números de vítimas, o crescimento do que está acontecendo a respeito da febre amarela. Por isso a nossa pergunta está aí. Febre amarela no Brasil, fatalidade ou irresponsabilidade das autoridades? O telefone está aí para você ligar e dar a sua opinião. Coloca o Skype, por favor, o nosso Skype e também pelas redes sociais. E nós recebemos aqui para nos ajudar no programa de hoje a doutora Catarina Palhares de Almeida. Acertei? Isso. Ela é médica infectologista. Já quero começar com uma pergunta para a senhora. Boa noite. Boa noite. Quais são os sintomas da febre amarela, doutora? A febre amarela, como é uma doença viral, né, ela se comporta como a grande maioria das doenças virais. Então, geralmente, em torno de, depois de 3 a 6 dias que a pessoa é picada pelo mosquito, começam os sintomas como muita dor no corpo, uma febre abrupta que aparece de repente, geralmente uma febre alta, dor de cabeça, dor muscular, uma náusea, um vômito, e que na grande maioria das vezes resolve sozinho, dura em torno de uma semana e passa. Algumas pessoas evoluem com as formas graves da febre amarela, em torno de 15% mais ou menos dessas pessoas evoluem. Então, depois que passam esses sintomas, uns 2 dias depois, começam a aparecer os sintomas aí mais fortes da doença, que aí seria icterícia, sangramentos intestinais, sangramentos gengivais, qualquer tipo de sangramento, e aí sim significa a forma grave da doença. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo perguntas dos nossos telespectadores para a senhora também. Inclusive, o pastor Valber nos acompanha aqui, sempre com o telefone na mão. Boa noite. Sim, senhor bispo, boa noite, mas telefone na mão para falar com o nosso público, né? O nosso público vai deixar o comentário, principalmente quem vive nessas zonas aí mais afetadas, Mairiporã, essas regiões onde tem um surto, as pessoas estão mais alarmadas. Você que está vivendo a situação ou tem um familiar também com problema, deixe o seu comentário, nós estamos ao vivo pelo Facebook, para aqui também, através das redes sociais, ouvir você. Inclusive, nós temos uma ilustração que mostra as áreas que estão sendo afetadas. Está aí, ó. Jundiaí, Atibaia, Mariporã, Bragança Paulista, Serra da Cantareira e Itapecerica da Serra. Isso falando de São Paulo, mas temos casos, doutora, no Rio de Janeiro, também em Minas Gerais, Espírito Santo, um caso na Bahia, Brasília também. Então a gente vai estar falando mais. Daqui a pouco a gente vai estar atendendo as pessoas pelo Skype, pelo telefone e também pelas redes sociais. Nós vamos agora ver essa matéria que mostra as filas nos postos de saúde. A nossa repórter Teodora Gouveia, ela foi conferir nesses postos aqui de São Paulo. A febre amarela agora é uma preocupação do brasileiro novamente. E essas filas enormes nos postos de saúde refletem bem isso. Hoje eu vim até aqui para conversar com eles e saber o que eles acham dessa atual situação. Eu acho preocupante. Porque nós acabamos deixando tudo muito para a última hora, né? Só procura quando dá o ponto vermelho de alerta. A autoridade falha bastante aí, não é uma fatalidade, mas vai chegar a ser uma fatalidade devido à escassez da saúde, né, pública. Acho que as autoridades não fazem o suficiente, eu acho que não precisaria chegar a esse ponto. Eu acho que é uma irresponsabilidade dos governantes nossos. Porque eu acho que não precisava chegar a esse ponto, né? Se a gente tivesse as vacinas à disposição. E não temos. Hoje, a gente nem sabe. A gente está ouvindo que não vai ter futuramente, né? Talvez o próximo mês nem tenha, né? Por isso que a gente está se comovendo muito. A gente vê o desespero de todos. Eu vou para o interior sempre. Não estou indo porque estou com medo. Eu acho que o governo deveria ter se preparado, né?
porque qualquer tipo de doença pode ter retorno e eles não deram estrutura e eu acho que é por isso que os postos estão tão cheios dessa forma, porque não tem estrutura para a vacinação da população, porque está todo mundo preocupado, né? Infelizmente, está todo mundo preocupado. Eles são irresponsáveis porque eles não querem, né, fazer a demanda que realmente tem que ser mandado para os postos de saúde e acabam não divulgando da forma que realmente tem que ser. Sempre teve fila, né? A gente vive na fila, na verdade. Eu não ligo de vir na fila, porque eu gosto de passear no parque da aclimação. E se eu não tomar vacina, eu não vou mais. Porque já pensou se eu pego essa danada? Eu já tenho 68 anos, aí já era, né? O povo está preocupado, hein, como a gente viu aí. Eu vou agora a Manaus, no Amazonas, conversar com Clemilton Menezes. Ele é empresário. Tudo bem, Clemilton? Tudo bem. E você, conhece alguém que já teve a febre amarela? Você já teve? Com certeza, eu fui uma das vítimas, né? Só para quem teve essa doença, sabe a dor, né? Sabe o sofrimento que tem, foi como a doutora falou aí, né? E eu fui uma dessas vítimas. Faz quanto tempo atrás que você teve, Clemilton? Faz uns 15 anos. 15 anos atrás. Então, isso, 15 anos atrás, eu tive essa epidemia agora, né? Que chama de epidemia. Agora, eu acho irresponsabilidade, porque isso há 15 anos atrás, por que não fizeram uma prevenção antes, né? Para que esse povo que está na fila dos hospitais, essas pessoas que estão morrendo, né, nos hospitais, por que não fizeram uma prevenção antes? Então, eu acho uma irresponsabilidade, porque há investimento para isso. Você ficou com essa doença há quanto tempo, Clemilton? Eu passei uns 15 a 20 dias, né, com essa doença. Né? E agora, tem algum caso aí no estado que você sabe? Aqui eu não sei ainda, né, se há alguma fatalidade dessa aqui em Manaus. Não sei. Né? Então, para você... Isso aconteceu comigo. Certo. Então, para você que teve essa doença, é uma irresponsabilidade das autoridades. Com certeza, porque, como eu acabei de falar, vem verba para isso, para a saúde. A nossa saúde está um caos em todo o Brasil. Né? Em todo o Brasil está um caos. Então, se houvesse uma prevenção na tecnologia, nos laboratórios, para que hoje não estivesse acontecendo isso. Porque nós podemos ver na televisão que há pessoas morrendo nas filas de hospitais devido a esse caos. Clemilton, tem outras pessoas para participar, mas eu agradeço a sua opinião. Um forte abraço, tudo de bom para você, tá? Obrigado. Tchau. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. Febre amarela no Brasil. As autoridades estão fazendo o que podem, negligenciando a situação ou está tudo sob controle? Até agora, das pessoas que votaram, 84% fazendo o que podem, 15% negligenciando a situação e 1% está tudo sob controle. Entre aí na nossa enquete e vote você também. Pastor Valber, nós já temos aí perguntas para a doutora? Perguntas não, mas comentários, acima de tudo. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu celular. A Glória Alice, ela diz o seguinte: eu, como profissional da área de saúde cidadã, creio que todos tenhamos responsabilidade e participação. Trabalho diretamente com isso e sou coordenadora de vigilância. É isso mesmo? Todo mundo tem responsabilidade, doutora? Acredito que sim, né? A partir do momento que você tem uma vacina disponível no SUS, na rede pública, todo mundo pode tomar. E você pode fazer medidas de prevenção e combate ao mosquito, também acho que é responsabilidade de todos. E não vai, né? Porque tem muita gente que aqui está comentando que... Inclusive, a gente vai ter uma matéria aqui no programa que mostra uma família que todos decidiram, só um da família que não, e exatamente ele pegou e, infelizmente, terminou falecendo. Agora, como distinguir, doutora, a febre amarela de outras doenças? Porque nessa hora, a pessoa, todo mundo sente alguma coisa e isso é febre amarela. Como é que... É muito complicado, porque a febre amarela, como eu disse, é uma doença viral que os primeiros sintomas aparecem como qualquer doença viral, muito parecido com dengue, com chikungunya, com zika, até com leptospirose, com outras doenças, e que aparecem nessa fase também do verão, né? Eu acho que o médico, sim, que é o mais capacitado para tentar fazer essa diferenciação e
o principal de tudo é ver de onde essa pessoa está vindo. Se ela está vindo agora de uma região em que estão tendo casos, essa pessoa deve ser mais bem assistida pelo médico, né? Tá certo, então. Olha só, a procura pela vacina é tão grande que alguns postos de saúde, ela chegou a faltar. Vamos ver. Em unidades de saúde das zonas norte e oeste de São Paulo, chegou a faltar vacina. Neste posto, o próprio segurança alertava os pacientes. Aqui, por enquanto, acabou. Estamos esperando o abastecimento chegar. A Secretaria Municipal de Saúde admitiu que houve falta de vacina em algumas unidades, mas está remanejando o estoque para atender a demanda. Teve a informação que esgotou a vacina e agora a gente vai procurar outro posto. A partir do dia 3 de fevereiro, o estado vai fracionar as doses e vacinar a população nas regiões Metropolitana, Vale do Paraíba e Baixada Santista. A meta é imunizar 6.300.000 pessoas. Foram reabertos 3 parques da zona norte da capital, que estavam fechados desde outubro, quando macacos apareceram mortos infectados com o vírus da febre amarela. Nesta área estão vacinados 1.200.000 pessoas. Então não tem por que perdurar o fechamento dos parques. O inventário foi feito, o diagnóstico foi feito e a vacinação foi feita. Passear por aqui só se estiver vacinado. Faixas como esta aqui, logo na entrada, orientam. Aqui é uma área de risco e a pessoa só deverá visitar o parque 10 dias depois de ser vacinada contra a febre amarela. Conscientizar a população para que diminua o risco, né, de todas as formas. Né? Minha opinião é que sim, as autoridades são negligentes, foram negligentes. E não só com a febre amarela, mas pode acontecer ainda diversas outras doenças comuns em países tropicais. Por falta de informação da população que a vacina existe, não há pouco tempo, há muito tempo essa vacina existe, só que ela não é efetivamente dada para a população que deveria ser, que são principalmente as pessoas que moram em zonas rurais, em zonas com maior contato dos vetores, né, da febre amarela. E agora está esse surto, eles estão correndo atrás do prejuízo, as autoridades, tentando vacinar todo mundo, só que é uma coisa que poderia ter sido evitada. E não de uma forma que não é muito difícil, é só fazer a população ter acesso à informação. Essa é a minha opinião, tá bom? Obrigada. A gente que agradece. Por favor, pastor Valbo, converse com o Gilberto Tadeu, que é empresário e fala exatamente da cidade de Mariporã, aqui em São Paulo. Gilberto, boa noite, tudo bem? Boa noite. E aí, qual é a sua opinião? Você que está vivendo aí na região afetada, como você vê tudo isso? Mariporã hoje vive um momento de tristeza, né? De medo. Tivemos várias mortes de amigos, de parentes, de conhecidos. E isso tem deixado a população muito alarmada, muito triste. Uhum. E você vê que é uma fatalidade, é irresponsabilidade? Por onde vocês aí da cidade estão vendo a causa e a possível solução? Bom, eu particularmente, como muitos amigos, nós não vemos como fatalidade. Poderia ter havido um aviso maior, uma prevenção melhor, deixaram muito para a última hora, só começaram a correr mesmo agora quando as coisas começaram a se agravar. E nós tivemos os primeiros focos de mortes de macaco no início do ano de 2017. E deveria ter sido tomado mais providência, mais atitude na ocasião das primeiras mortes. E, infelizmente, não foi o que ocorreu. Deixaram para tomar atitude mais enérgica e mais efetiva agora com as mortes das pessoas. Tem um internauta aqui, o Edevanderson. Ele diz que tem uma briga política aí, que tem um hospital que um prefeito construiu, o outro não quis inaugurar e a população está sem assistência, é isso? Então, esse é o X da questão, é um fator muito grave que hoje nós temos na cidade. No governo do prefeito anterior, que encerrou a gestão em 2016, o prefeito Márcio Pampuri entregou um hospital prontinho, só faltando equipar, mas prontinho, com a chave na mão, para que o atual prefeito Antônio Iacida o inaugurasse.
a população durante 2017 cobrou efetivamente o ano todo que fosse inaugurado esse hospital, um hospital amplo, plano, com condições, e hoje, perto do que nós estamos vivendo, seria um hospital pronto e perfeito para poder estar atendendo de melhor forma a população, que Agora é o que não acontece falta, hoje. né? Oi? Agora faz falta, né? Demais. Nós temos um hospital hoje na cidade chamado Nossa Senhora do Desterro, que ele não tem nenhuma UTI. Nós temos uma população hoje de 100 mil habitantes e temos uma cidade sem UTI. Isso é gravíssimo. Eu acho que na questão da saúde é prioridade para o município e hoje deixa muito a desejar na nossa cidade. Eu agradeço a sua participação, tá? Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E tem uma pergunta aqui, Bis, se o senhor permite. Fica à vontade. A Raquel Gisela diz o seguinte: eu tenho 65 anos e não posso tomar vacina de acordo com as informações passadas na mídia. Então ela pergunta como pode prevenir. E já a Daniele pergunta por que a criança menos de 6 meses não pode tomar, ou seja, há extremos que não podem tomar a vacina? Os extremos de idade, crianças abaixo de 6 meses realmente não podem tomar. Pessoas acima de 60 anos não é recomendado, porém nessas regiões onde estão ocorrendo os casos, pode-se pensar em dar a vacina sim, porque o risco-benefício Mas como vale mais a prevenir pena. no caso? Tanto uma criança de não ser picada quanto um idoso? Como é uma doença transmitida por um mosquito, a prevenção é em relação ao mosquito mesmo. Repelente. Usar repelente, telas, roupa sempre mais comprida e tampando a maior parte do corpo possível. Esse tipo de prevenção mesmo. Tá certo. Olha só, o que a gente falava antes da matéria da pessoa que não quis tomar a vacina. É o caso desse homem que você vai ver agora. A família tomou a vacina, não, depois eu tomo. Olha o que aconteceu. Anderson Oliveira dos Santos vivia com a família em Mairiporã. Ele morreu aos 31 anos. A suspeita, febre amarela. Anderson começou a passar mal com dores no corpo e na cabeça. Foi internado na sexta-feira, dia 5 de janeiro. Fez exames de sangue, parecia ter gripe, mas piorou e morreu 5 dias depois. A gente olha os carros, a gente olha a casa quando a gente entra ali. Eu entro correndo e saio correndo, porque tudo dele tá ali. As roupas, tudo dele. O jeito que ele agia com a gente, as brincadeiras, a gente olha a churrasqueira, eu lembro dele. Eu sento aqui, eu lembro dele de manhã. Vai dormir, a gente lembra. Parece que toda hora ele vai chegar. Anderson não tinha tomado vacina contra a febre amarela. A mulher dele conta que o marido não quis tomar a vacina junto com a família. Ele falou, devia ter tomado a vacina, né? Tô com febre amarela. Toda vez que eu ia visitar ele lá, ele falava pra mim que morreu. Anderson deixou a mulher e 2 filhos, Beatriz, de 8 anos, e Gabriel, de 6 anos. Para o irmão dele, que já estava vacinado, ninguém na família imaginava que essa doença pudesse matar em tão pouco tempo. Tanto é que eu tomei a vacina por impulso, assim, familiar um tomando, outro tomando, mas a gente não sabia o grau, senão a gente tinha incentivado mais ele, né, para tomar. O nosso país, ele é um país onde o governo se prepara para muitas coisas, se prepara para o carnaval, se prepara para as datas comemorativas, onde é gasto milhões, bilhões até. Mas quando se fala na saúde do povo brasileiro, não há o mesmo investimento. Tá aí. Eu vou conversar pelo Skype com Wesley dos Santos. Ele é empreendedor e fala de Águas Lindas, Goiás. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Edgar. E como é que tá as coisas aí para Goiás? Que tá... Sobre a febre amarela. Aqui tá preocupado também, né, na questão, porque a gente vê uma certa negligência do governo, porque o governo, como a gente vê nas reportagens, ele não tem uma preocupação assim, de informar a população. Então, a gente fica informado aqui pela mídia e fica meio que apreensivo, né? Com medo, será que quando... já com medo, quando vai chegar, a gente fica meio que apreensivo. E não tem nenhuma informação. Desculpe, você vê que dentro da pergunta que a gente colocou, é uma fatalidade quando acontece ou irresponsabilidade das autoridades? Eu creio que é uma irresponsabilidade das autoridades.
Tá certo. Porque... Então, quando tiver vacina aí, você já vai tomar logo ou não? Já vou tomar logo. Já estou aqui já esperando, toda a família esperando. Até porque já tive caso na família também, com meu avô, há anos atrás, ele teve febre amarela também, então ele relata pra gente, ele conta a história pra gente que não é muito bom não, né? Que é muita dor, que é uma dor terrível, né? Então a gente já está aqui já se preparando para quando chegar a vacina aqui, todo mundo se vacinar. Tá bom, então. Obrigado pela sua participação, tá, Wesley? Obrigado. Um abraço para você e para sua família. Tchau. Doutora, eu ouvi falar, se eu tiver errado, a senhora me corrija, por favor. A pessoa que tem alergia a ovo não pode tomar essa vacina? Não pode, porque ela é feita no embrião da galinha. Por isso que é contraindicado. Aí não pode de jeito nenhum. Dá até para se pensar em fazer, mas é com a pessoa internada no hospital, caso ela tenha alguma reação alérgica, já de imediato já fazer o tratamento. E como a gente viu também, ou na primeira reportagem ou na segunda, falando da diferença da silvestre e da urbana. Qual seria essa diferença? A diferença, na verdade, é só o vetor. O vírus, ele é o mesmo, os sintomas que ele causa são os mesmos, né? O que muda é o vetor. Então, o vetor, quando ele é o vetor que vive na área silvestre, que é o Haemococcus, né? É um mosquito que vive basicamente na área silvestre e rural. Quando ele transmite, é chamado de febre amarela silvestre. Quando é o Aedes aegypti, que é o nosso velho e bom conhecido mosquito urbano, quando é ele que transmite, aí a gente chama de febre amarela urbana. E a gente não tem febre amarela urbana descrita aqui no nosso país desde 1942. No momento, a gente está tendo só a febre amarela silvestre. Por isso que é importante evitar ir nesses lugares, Exatamente. em mata, nesses lugares, Exatamente, né? porque é lá que o mosquito está, neste momento, transmitindo a febre amarela. Tá certo. Tem perguntas aí? Tem. A Marlene Pereira, ela diz, eu tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Eu posso tomar a vacina? Não. Geralmente, quem tem artrite reumatoide tem que usar droga, tem que usar medicações que fazem a imunidade baixar e essas pessoas têm contraindicação em fazer a vacina. Agora, a Bruna diz o seguinte, ninguém fala dos efeitos colaterais da vacina. Parece que é só tomar e está tudo maravilhoso. Eu tive meningite por causa dessa vacina e quase morri. Aí a Juraci também diz, para quem já foi vacinado, quanto tempo dura? Então, tem esse efeito colateral e tem essa questão da validade da vacina? Tem o efeito colateral. Geralmente, na grande maioria das vezes, é um efeito colateral só local. Então, uma dor local, pode dar um pouquinho de febre, uma dor no corpo. Esse caso, ela foi uma mega azarada, porque esse caso de meningite pela vacina da febre amarela ocorre em 1 a 1 milhão de casos de vacina. Pode acontecer. Por isso que é uma vacina que você faz em casos realmente necessários. Você não pode sair vacinando à torta e à direita. Assim. Pois é, também tem uma queixa dessa, que foram no posto de saúde e eles só dão para quem comprove que vai viajar. A Kátia Andrade está falando. Depende do lugar. Depende. Né? Nesse momento aqui no município de São Paulo, Grande São Paulo, essa região que vocês mostraram agora, não. Agora a gente tem que fazer em toda a população. Porque ela está dizendo isso. Todos têm culpa. Primeiro, para você tomar a vacina amarela no posto de saúde é uma burocracia. Só dão para quem comprove que vai viajar. Tá aí Depende do lugar, então, né, doutora? Depende do lugar, Nos hospitais particulares, a procura pela vacina contra a febre amarela também é grande. Porém, o preço é bem alto. Vamos ver. Estamos em uma clínica particular na região da Avenida Paulista, bairro Nobre de São Paulo. 97% das pessoas que vieram aqui estavam atrás dessas doses. Cada uma custa R$ 260. Em algumas unidades da rede particular de saúde, já há registros de vacinas esgotadas, o que justifica a corrida por locais como esse, que ainda possuem doses em estoque. A vacinação também se mantém disponível na rede pública e sem custo. Em São Paulo, a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é que moradores de todos os bairros da Zona Norte e de parte da Zona Sul e Zona Oeste sejam imunizados. Dá uma tranquilidade, né? Mais segurança, melhor prevenir. Quem pretende viajar para países que exigem a vacina deve tomar a dose padrão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Não pode ser a fracionada, que vai ser aplicada a partir do mês que vem.
Para conseguir isso, é preciso apresentar no centro de saúde o comprovante de viagem. Por enquanto, ainda são distribuídas as doses comuns da vacina. Esta família percorreu a cidade até encontrar um posto com doses disponíveis. Graças a Deus que aqui tem, porque tá difícil de encontrar. Foi difícil reunir o pessoal? Foi fácil? Teve que convencer alguém? Tem que convencer esse aqui. Tem medo da agulha. Foi fácil convencer? Não, mas teve que vir. Nós sabemos que, por mais que eles estejam disponibilizando algumas vacinas como um dos recursos para prevenir, elas não têm sido suficientes, porque ou acaba sendo tarde demais, ou então não chega a algumas pessoas. Sabemos que essa epidemia também, ela está há anos aí. E por que o governo não investe em estudos, em pesquisas, em tecnologias, justamente para estar combatendo isso tudo? Por favor, pastor Valbo, converse com a Glorialice. Ela fala de Nova Europa, aqui em São Paulo. Olá, Glorialice, boa noite. Boa noite. E a sua opinião? Olha, eu acredito que seja uma fatalidade. Porque, assim, hoje a gente percebe que está tendo uma disseminação na mídia. É claro que existe o problema ele é evidente, inclusive eu trabalho como coordenadora de vigilância epidemiológica, a gente trabalha diretamente com isso. E, inclusive, assim, a gente percebe que a mídia influencia muito a população. Aqui no município nós não temos caso de febre amarela, mas, assim, diante das notícias que estão sendo divulgadas na mídia, a população está muito tumultuada e eles procuram mesmo, eles estão procurando a unidade para fazer a vacina, para procurar orientações. Nesse sentido, assim, a gente está sendo bem feliz, vamos colocar assim, porque a população está procurando, a população leva a carteirinha de vacina para verificar como é que está o sistema vacinal, o esquema. Mas, perdão interromper a senhora como profissional da saúde, a senhora acha que a mídia está fazendo alarde? 21 mortes já não são suficientes para a gente ter que reagir frente a tudo isso? Eu acredito que desde quando existe pessoas, existe doenças. A vacina, o nosso país, o Brasil, é um dos países que mais investem na área de imunização, os avanços em imunização. O Brasil é um país que avança muito. A doutora, ela pode confirmar se eu estou falando errado. O nosso país é um país que investe muito nessa área. Investe muito. Eu acredito que é uma fatalidade porque eu acho que a participação ela tem que ser de ambos os lados. Tanto a população tem que tomar vacina, a vacina ela não é muito bem vista pela humanidade. A vacina, se você pegar os primórdios das vacinas, ela não é bem vista. Existe hoje uma mudança nessa cultura, mas ainda nós temos um enfrentamento, uma resistência, tá? Mas também nós temos um grande avanço nesse sentido. Nós temos um avanço, sim. Então, eu acho que a população está sendo influenciada, porque desde quando existe seres humanos, existe doença, existe o problema, né? Existe o problema. Então, eu acredito que seja uma fatalidade mesmo. Tá bom. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, tá, doutora? Imagina, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, eu discordo quando fala de investimento, porque o maior investimento seria o saneamento básico também, né? Porque não adianta nada investir na vacina se aonde se cria o mosquito segue lá o mesmo foco, né, de criadouro do mosquito. Também. Saneamento básico é um mínimo, né? Então eu invisto Tem mais perguntas aí? Eu invisto no tratamento, mas não invisto na casa do mosquito. Bom, a Edna Gina, ela diz o seguinte: gostaria de saber que quem está em tratamento do câncer pode tomar a vacina. Não, o tratamento de câncer é contraindicado o uso da vacina, como qualquer doença que faça a imunidade baixar. A Tânia pergunta se pessoas que estão recebendo corticoide podem tomar a vacina. Depende da dose de corticoide, mas geralmente doses mais altas é contraindicado o uso da vacina. E o Oséias também pergunta se quem tem colesterol alto e bronquite pode tomar. O colesterol não tem problema nenhum. Agora, a bronquite, se tiver em uso de corticoide, que em alguns casos pode se usar, e também é contraindicado por causa do corticoide, não da bronquite em si.
Acompanhe um balanço dos casos nos principais estados afetados pela doença. Foram apenas 3 dias entre o surgimento dos primeiros sintomas até a morte cerebral de Luiz Fernando. Ele sentia dor de cabeça e febre, e em poucas horas o quadro se agravou e ele teve uma hepatite fulminante. Mas só em 20 dias será confirmado se o jovem de Miguel Pereira, interior do Rio, morreu de febre amarela. De março do ano passado até agora, já foram confirmados 29 casos de febre amarela no Rio. 10 pessoas morreram. Uma das mortes foi de um morador de Teresópolis. Em Valença, no sul do estado, foram 3 mortes no fim de semana, com suspeita da doença. 4 moradores estão internados. Em São Paulo, tem até agora 40 casos, com 21 mortes. Em Minas Gerais, 3 pacientes com sintomas morreram neste fim de semana. Já são 11 vítimas no total. E a Bahia registrou a primeira morte. A vítima morava em São Paulo e estava de férias quando foi internada. O medo da doença provoca filas de vacinação em postos de saúde do Rio e de São Paulo. A orientação do Ministério da Saúde é fracionar, usar uma dose para imunizar 4 pessoas. A medida começa a ser aplicada no dia 19 de fevereiro nos estados do Rio, Bahia e São Paulo. Um possível surto da febre amarela também atinge animais nas áreas de mata. Nesta manhã, corpos de macacos foram encontrados perto de áreas de floresta no Rio. Dos 5 macacos resgatados hoje, 4 vão ser examinados neste laboratório da Prefeitura. As amostras analisadas vão ser levadas para a Fiocruz, lá que vai ser feita a investigação se os animais estavam infectados pelo vírus da febre amarela. No início da noite saiu o resultado dos primeiros exames. Todos os macacos foram envenenados. É muito importante, a gente faz até um alerta que sempre que encontrar um animal morto, a população imediatamente relate isso à vigilância local, à vigilância epidemiológica. Meu nome é Keila e a minha opinião sobre o tema é que é uma total falta de responsabilidade das autoridades que não abastecem os postos de saúde com a quantidade necessária para vacinar toda a população, que fica desprotegida completamente com esse fato da febre amarela. Eu vou conversar agora pelo telefone com o doutor Rodolfo, que fala aqui de São Paulo, ele é médico de família. Tudo bom com o senhor, doutor? Doutor Rodolfo? Tá me ouvindo? Caiu a ligação dele? Alô, eu não escuto? Tá me ouvindo, doutor? Agora estou escutando. Boa noite. Muito boa noite. E a opinião do senhor? Oi, tá um pouco baixo, não estou te escutando. O senhor me ouve agora? Ou escuto agora sim. E a sua opinião? Olha, veja bem, Edgar, né? Veja bem, um problema, ele é multifatorial, na verdade não existe um único culpado para isso, né? Nós temos, na verdade, uma delas é a grande falta de educação sanitária, né? Vejamos há quantos anos lutamos contra a dengue, né? E nós temos muitas mortes por dengue ainda, né? E veja que a zika e a chikungunya chegam ao nosso país e rapidamente fazem vítimas, né? Então isso quer dizer que nós não temos uma educação sanitária, né? Não há investimento em educação sanitária, não há investimento em educação geral para a população. A população praticamente nos procura em postos de saúde ou nos consultórios de hospitais praticamente já com grandes sequelas de doenças completamente preveníveis. Então, nós temos uma falta de educação sanitária muito grande e isso está justamente aí no controle dos vetores, dos mosquitos, né? Como os mosquitos rapidamente as doenças entram e rapidamente se disseminam pela população. Isso é muito preocupante. De um outro lado, né, o desespero da população também mostra quanto que a falta de educação sanitária o nosso país ainda tem, né? A busca de postos de saúde de maneira até desregrada e até mesmo abusiva, né? Temos também aí o pessoal fica preocupado, né, doutor? Estado, né? Existem sim os postos de saúde com infraestruturas insuficientes, a educação em saúde que sempre não é prioridade, então a saúde é focada em doença e tratamento, mas não em prevenção e educação.
o tímido avanço nos últimos anos da estratégia de saúde da família em caráter substitutivo do modelo tradicional que nós temos, né? Pois o modelo de estratégia de saúde da família trabalha muito mais com prevenção e trabalha muito mais com a parte de educação em saúde, e os fluxos de compra e distribuição dessas vacinas. Você vê que realmente é uma grande complicação poder organizar o serviço de saúde para poder atender toda a população, né? Doutor Rodolfo, muito obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom. Tudo de bom, boa noite a todos. Tchau. Doutora Catarina, a pessoa que está com febre amarela, normalmente como ela é tratada? Como é uma doença que não tem tratamento específico para o vírus, são tratamento sintomático, hidratação, se necessário transfusão de sangue no caso das hemorragias, remédio para dor, remédio para febre, mas basicamente é isso, não tem um tratamento específico. Tá certo. Daqui a pouco, eu vou dar minha opinião também. Tem algo interessante para falar para você a respeito do que a gente está debatendo aqui no programa de hoje. Vamos ver essa próxima matéria. Aqui em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, muitas pessoas vivem ao lado da floresta, onde circulam os mosquitos transmissores da febre amarela. O mato que não para de crescer e a casa fechada sugerem que a família foi embora depois da morte do dono da casa. O imóvel era de um conhecido trabalhador aqui da região, seu José Egídio, de 51 anos. Ele morreu na noite de Réveillon, depois de uma semana com os sintomas da doença. Deu um susto, hein? Muito susto. Eu não acreditei, não. Depois que eu confirmei mesmo, que eu acreditei. Não estava dando pra acreditar, não. Estranho. Gente boa, muito meu amigo. Na época da morte de José Egídio, outro morador de Brumadinho foi diagnosticado com febre amarela. Eudinei, de 37 anos, não tomou a vacina. Ele começou a passar mal no fim de dezembro. Ele já acordou reclamando de muita dor de cabeça, muita dor no corpo. A mulher de Eudinei conta que o marido foi internado e os sintomas só pioraram. Com o agravamento do estado de saúde, Eudinei precisava ser transferido para Belo Horizonte, mas não havia vagas nos hospitais. A Elisene resolveu, então, levar o marido até a cidade de Serra, no Espírito Santo, onde a irmã dela, que é enfermeira, mora e trabalha. Agora ele está estável, ele depois de ficar 4 dias no CTI, ele já está no quarto, ele já está bem, ele já toma banho sozinho, ele já faz tudo sozinho. E agora está repetindo exames a cada 2 dias, porque ainda está tendo algumas alterações. E não temos ainda previsão de alta, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ainda falta imunizar 19% dos moradores de Minas Gerais, ou seja, 3,5 milhões de pessoas. Nenhuma das vítimas foi imunizada, apesar dos postos de saúde ficarem abertos o ano inteiro. Só quando há notícias de mortes é que a população corre para se vacinar. É o caso, por exemplo, aqui deste posto de saúde. Tem fila, olha, à espera de atendimento. O mais comum é encontrar adultos que não têm caderneta de vacinação e, por isso, não sabem se já foram imunizados. A senhora lembra de ter sido vacinada alguma vez contra a febre amarela? Não. Há mais de 10 anos eu não lembro de ter tomado uma vacina. Tá aí, Minas Gerais, São Paulo, um monte de lugar passando por essa situação, né? Mais perguntas aí para a doutora? Sim, bispo. A Jailza Guimarães, ela pergunta, na verdade, se quem é diabético, a filha dela no caso, é diabética tipo 1, pode tomar a vacina? Pode, para diabética não tem contraindicação. Pode ser tomada sim, sem problema. Ok. Então, agora, doutora, a gente aqui o tempo passa muito rápido, que nem a senhora percebeu. A senhora poderia deixar alguma dica, alguma coisa? Porque as pessoas estão preocupadas, principalmente as pessoas que moram, seja aqui em São Paulo, nessas áreas, em outros estados, como a gente colocou aqui nas matérias. Qual a dica, a orientação que a senhora pode deixar? Eu acho que
quem tem que se preocupar mais nesse momento é quem vive nessas regiões onde estão tendo os casos. Essas pessoas têm que correr realmente fazer a vacina. O resto da população, né, espera um pouquinho, ainda tem um tempo de ir atrás, não precisa ter esse alarde todo, de sair todo mundo correndo. Não é qualquer sintoma que é febre amarela. Exatamente, não é qualquer sintoma que é febre amarela e muita calma nessa hora. Cuidado também com os mosquitos, cada um fazer a sua parte, né? Acho que isso é muito importante para a prevenção. Tá certo. Se não tomou a vacina, pelo menos vai para um lugar que oferece um pouco mais de risco, repelente. Isso, uso de repelente, evitar ir, nesse momento viajar ou ir para esses lugares onde estão tendo os casos. Acho que nesse momento esperar. Ela ainda não está aqui nos grandes centros, né? Ela está mais ligada nessa periferia, na zona mais rural, zona, né, de mata. Então, acho que ainda não precisa de tanto alarde, assim, de tanto desespero. Isso tranquiliza, né? Porque a senhora trabalha com isso, a senhora sabe a realidade. Lógico, hoje a vacinação é para, basicamente aqui no município de São Paulo, para todos, mas não precisa essa correria toda porque a gente ainda não está... E só uma coisa, isso da vacina passar a ser fracionada é para poder atender mais pessoas. Para atender mais pessoas, porque a vacina fracionada ela é feita com 1/5 da dose. Então, uma dose convencional você pode usar para 5 pessoas, né? Então, na verdade, é para aumentar o número de pessoas para serem protegidas pela vacina. Tá certo. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloca aí, por favor. Isso. Então, ganhou disparado, fazendo o que podem. As autoridades estão fazendo o que podem. 18% negligenciando a situação e 2% está tudo sob controle. Está aí a opinião das pessoas que votaram na nossa enquete. Agora, a minha opinião é o que acontece muitas das vezes, não só nesse caso, mas em outros casos, é que não se busca a solução do problema, se busca se defender. Não, a culpa é de não sei quem. Eu acho que buscar se defender não vai resolver o problema. Além do macaco, além do mosquito, agora a gente descobriu que a mídia também propaga a doença. Então, não é buscar se defender que vai resolver o problema. É ver, é pensar, que nem foi colocado aqui, não é para ninguém entrar em desespero, tem que ter calma, como a doutora falou, nem tudo é febre amarela, mas quem é responsável, quem pode fazer alguma coisa, não adianta só querer se defender. Não, a culpa é do fulano ou não sei o quê, querer se isentar. Esquivar, né? Não vai resolver. Eu acho que tem que buscar ver o que tem que ser feito, com calma, atendendo a população e a população também fazendo a sua parte, não indo para esses lugares, também buscando se resguardar. Se tiver, se trabalha, se é uma situação que não tem como e não pôde tomar vacina, que nem a gente falou aqui, o repelente. Então, mas quem tem que resolver não adianta ficar só querendo uma defensiva que não vai ajudar a população e não vai resolver o problema. Eu quero convidar você agora a participar com a gente daquele momento especial que sempre realizamos aqui no programa Fala Que Eu Discuto. O momento de formarmos aquela corrente positiva, de usarmos a fé, isso independente de religião. Não está em questão aqui religião ou igreja, está em questão aqui a fé. A fé usada de maneira consciente, inteligente, porque essa é a fé que traz as respostas que tanto nós precisamos. Se você puder, quiser, prepare um copo com água, deixe perto do seu televisor e vamos juntos agora falar com Deus. Mal não te vai fazer essa oração, mas eu tenho certeza que você crendo, vai te fazer bem. Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. De tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado. Meu Deus e meu Pai, formamos nessa madrugada com cada uma dessas pessoas, independente dela ter ou não religião, independente de quem quer que ela seja, nós unimos a fé para te invocar, para buscar o teu poder e a tua ajuda, porque são tantos os problemas
E cada dia surge um novo, cada dia surge um pior, que as pessoas se sentem impotentes, desprotegidas, sem poder contar com alguém que de verdade pode lhe ajudar. Mas eu sei que diante, meu Senhor, do teu poder, da tua grandeza, não há dor, não há sofrimento, não há problema que não tenha saída, que não tenha solução. Então vem agora, com a tua luz, iluminar esta criatura, iluminar os seus caminhos, para que ela encontre a saída que tanto ela precisa para esta situação. Meu Senhor, dá o teu socorro, age no ser desta pessoa e toda essa aflição, essa inquietação, esse desespero, essa depressão, que tudo isso, pela ação do teu Espírito, seja removido, seja tirada desta pessoa e que chegue a ela a tua paz, que chegue a ela a tua luz. Traz os teus pensamentos, em lugar desses pensamentos de fazer uma bobagem, de sumir, de tentar contra a própria vida, que o Senhor traga os teus pensamentos de paz, de vida, dê a força que ela precisa. Meu Deus, esta pessoa que sofreu esta perda, a perda desse familiar, desse ente querido, traz o teu consolo, só o teu Espírito para consolar. Esta pessoa que, devido a tantas preocupações, não conseguia dormir, que após essa oração, ela consiga dormir, ela consiga descansar. Esse que está doente, que o teu poder restaure a saúde, levante esta pessoa desta situação. Meu Senhor, todos que se comunicaram aqui conosco, deixando nome de familiares, que todos sejam ajudados pelo teu poder, que nessa madrugada esta pessoa tenha um sinal da ação do teu poder nela, na família dela, e que a água que ela preparou tenha as tuas virtudes e poder. É o que te pedimos e certos da tua resposta, é o que te agradecemos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé, Deus nos ouviu. Você que pôde preparar o copo com água, beba. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador. De uma coisa eu sei, nada está perdido para você. Aí você diz assim, mas você não me conhece, você não sabe dos problemas que eu estou passando, da gravidade do que eu estou vivendo. É verdade, eu não te conheço, não sei dos problemas que você está passando, mas eu conheço o Deus que eu tenho crido e que eu tenho seguido e servido. E eu sei que você se voltando para Ele, se propondo a buscá-lo, não do seu jeito, mas do jeito que Ele orienta, que Ele ensina, você vai ver que você vai sair dessa. Você vai dar a volta por cima. E você tem a oportunidade, já nessa terça-feira, o dia de terça-feira na Universal, nós dedicamos, através da fé, a cura dos enfermos. Procure a Universal nessa terça-feira, mais perto aí da sua casa. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, em 3 horários, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e à noite, às 8 horas da noite. O endereço é esse que aparece aí no seu televisor. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por a senhora estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer receber a senhora aqui. Prazer. Pastor Valber, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço também, Bispo. Prazer é nosso. Boa noite a todos. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estamos de volta com um tema interessante. Inclusive, nós vamos falar daquele caso que aconteceu no metrô, que aquela pessoa foi empurrada
Você vai ver o que a gente vai mostrar para você no programa de amanhã. Contamos mais uma vez com o carinho da sua audiência e da sua participação. Até lá!